Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro relato de hoje, que é este: o amor transcende a morte. Mas é claro. Olá, Ana e assombrados. O meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. O relato não contém nomes, apenas de entidades, então pode contar tranquilamente. Muito obrigada. Deixa eu só ver aqui, beleza. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe. O amor que nos conecta é inacreditavelmente forte, mas nem por isso deixávamos de ter os nossos arranca-rabos. Pois tanto eu quanto ela temos personalidades fortes. Tenho pra mim que aprendi com ela a ser assim, e acho uma qualidade tanto. Em 1996, a minha mãe foi acometida de um câncer de mama, originado de uma série de coisas, incluindo um trabalho feito pela minha avó paterna para que ela desencarnasse. Isso me abalou muito. Eu tive alopécia, perdi uma parte do meu cabelo e psoríase, uma espécie de lesão na pele causada por fundo emocional. Com a graça de Deus, a minha mãe, de certa forma, e você já vai entender o porquê, venceu o câncer. Passados alguns anos, quando eu tinha por volta de 13 anos, fazia um monte de esportes extracurriculares após a escola, e num desses dias eu demorei para sair do colégio. Minha mãe me esperava do lado de fora da escola, no carro, e ficou muito irritada comigo. Me deu uma baita de uma bronca e nós brigamos feio. Quando chegamos em casa, descobri que ela estava muito doente, com pneumonia. Eu não sei te explicar exatamente o que se passou na minha cabeça naquele momento, mas senti que ela poderia me deixar. Ok, como qualquer adolescente, eu era meio dramática, Mas foi uma sensação interna, assim, muito forte. Cheguei a fazer uma cartinha para ela, aos prantos. Com os dias, ela melhorou e seguimos a vida. Lembra do câncer que a minha mãe teve em 1996? Pois é, recentemente, em 2017, nos seus exames de rotina, minha mãe descobriu que os seus exames, para verificar a existência de câncer no organismo, acusaram uma alteração. Então, começou a busca para saber onde estava o câncer. Minha mãe retirou a tireoide, pois estava afetada, mas certo dia, deitada no sofá da varanda de casa, minha mãe identificou em seu tórax o que ela descreveu como uma bola e chamou meu pai, que é médico, para verificar. A sorte é que a minha mãe sempre foi magra, senão ela jamais teria sentido isso. Diante desse cenário, agendamos consulta com um gastro e após alguns exames, o que temíamos se confirmou. Minha mãe estava com câncer novamente, porém dessa vez no fígado. Descobrimos também algo muito bizarro. Esse câncer era metastático da mama, era metastático da mama que a minha mãe havia retirado em 96. Ana, isso não é comum. A minha mãe já tinha passado há muito pelo período de remissão desse câncer. Enfim, começamos a percorrer a via crucis do tratamento. Foram meses de tentativa de adaptação a remédios e tratamentos. Em 2017, conseguimos fazer uma viagem em família para Viena, para que a minha mãe conhecesse o local de origem de sua família paterna. A emoção tomou conta de nós duas nessa viagem. Choramos à beça. Em tempo, a Áustria é um lugar maravilhoso. Recomendo a quem tiver a oportunidade para conhecer esse lugar incrível, que não desperdice. Quem tiver a oportunidade de conhecer, que não desperdice. Eu imagino, é um dos lugares que eu quero muito, muito conhecer. Tem muita coisa por lá e lá por perto que eu quero visitar, que eu quero conhecer. Enfim, chegando então em 2019, consegui um emprego na prefeitura da minha cidade. Mas como era um cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração, em outubro, por interesses pessoais da minha superior, fui exonerada. Ana, com certeza foi uma intervenção de Deus. Justamente em outubro de 2019, a minha mãe começou a decair em sua saúde.
Desempregada, eu pude estar ao seu lado, auxiliando-a em tudo, pois devido aos remédios fortes da quimioterapia, ela perdeu a força nos membros inferiores. Assim, ela precisava de auxílio para se levantar, ir ao banheiro, tomar banho, essas coisas. Meu pai, apesar de médico, não é dotado de muita paciência. Aposentado há alguns anos, ele ficava em casa, sem fazer nada, só jogando paciência. Que ironia, não é mesmo? No computador. Nessa época, aproveitei que estava desempregada e voltei a estudar para concursos. Minha mãe, que sempre foi tão independente, agora tinha se tornado muito dependente de nós. Passava o dia todo sentada, fazia fisioterapia, mas não conseguia se locomover com facilidade. Quando precisava ir ao banheiro, clamava por auxílio. Meu pai gritava do escritório que já ia, mas eu, trancada no quarto estudando, escutava e largava tudo para levá-la o mais rápido possível ao banheiro. Ela sempre dizia que preferia quando eu ia ajudá-la, pois além de ter mais paciência, segundo ela, eu tinha mais jeito para levantá-la. Eu acho que os anos de treino de pernas me ensinaram, pois minha formação é em direito e não em enfermagem ou algo do tipo, Ana. Foi muito difícil assistir aquela mulher, tão forte e independente, perder toda a força interna por conta de uma doença tão agressiva. Os meses se seguiram, a pandemia se iniciou e com ela o desespero de ter a minha mãe com o sistema imunológico comprometido por conta da químio, enquanto um vírus mortal estava descontrolado por todo o planeta. Mas não durou muito esse desespero. No domingo, dia 29 de março de 2020, a minha mãe acordou muito mal. Eu a ajudei a ir para a cozinha e tentei fazer com que ela comesse alguma coisa, mas ela não quis. Como era muito cedo, voltei para o meu quarto para dormir mais um pouquinho. Quando acordei, ela ainda estava na cozinha. Tinha vomitado e precisava de ajuda para ir ao banheiro. Fui correndo, ajudei ela a se limpar e ela quis deitar no sofá da sala. Ficou lá dormindo pela manhã. Na hora do almoço, a acordei e pedi para ela comer alguma coisa. Nem que fosse uma fruta. Ela comeu e deitou de novo. Passado algum tempo, fui checar como ela estava e ela abria os olhos, mas não respondia. Parecia estar em transe ou sei lá. Meu pai, então, aferiu a pressão dela e, pasme, Ana, estava 7/4. 7/4, né? 70/40, né? O que é muito baixo. Não, 7/4, não 7/4. A alta e a baixa. Precisávamos levá-la ao hospital. Minha mãe sempre teve pavor de hospital, pois seu pai faleceu de choque anafilático devido a uma injeção de Buscopan na veia, medicação a qual ele era alérgico. Bom, quando eu falei a palavra hospital, minha mãe magicamente recobrou os sentidos e pediu que nós não a levássemos. Eu expliquei que ela não podia ficar em casa, ela precisava de cuidados mais específicos. Com muito custo, levamos a minha mãe ao hospital. Eu, meu pai e a auxiliar do lar da síndica do prédio. Meu pai voltou para deixar a moça de volta no prédio, enquanto eu fazia a ficha de internação da minha mãe. Eu nunca senti tanta angústia na vida, Ana. Enquanto eu preenchia os dados dela, eu sentia o meu avô, pai da minha mãe, no ambiente. Desde criança, eu sempre tive uma mediunidade aguçada e até via esse meu avô. Quando eu sentia sua presença no hospital, eu já sabia que não teríamos um bom desfecho. Mas guardei isso para mim. Logo após preencher a ficha do hospital, um médico me chamou para perguntar algumas coisas sobre o estado da minha mãe e a doença dela. Quando me ouviu dizer que a metástase foi originada da mama, que ela retirou tantos anos antes, devido a um câncer, o médico empalideceu e não acreditava como isso seria possível. A última imagem que tenho da minha mãe viva foi me dando tchau na maca, sendo levada para a internação. À época, por conta dos protocolos de Covid, as UTIs não permitiam visitas. Foram 3 dias de mais desespero.
Por conta dos golpes aplicados à época por bandidos, só tínhamos notícias da minha mãe se fôssemos pessoalmente ao hospital, e olhe lá. Eu acho que o fato do meu pai ser médico ajudou um pouco nesse ponto. Permitiram, porém, que a minha mãe ficasse com seu celular na UTI e ela me mandava áudios. Seu último áudio, na terça-feira à noite, era de partir o coração. Ela dizia que achava que não ia aguentar, e eu sabia que não. Fiz o que pude e enviei um áudio lendo o Salmo 91 para tentar enviar alguma força para ela, mesmo distante. Foram dias de uma montanha-russa emocional. Sempre me julguei uma pessoa de muita fé e relação estreita com Deus, até por trabalhar na Umbanda. Em alguns momentos eu tinha realmente uma fé inabalável de que tudo ficaria bem. Em outros eu me desesperava e me revoltava contra Deus. Eis que na terça-feira à noite, dia 31 de março de 2020, apaguei as luzes do quarto e deitei para dormir, exausta. Assim que deitei na cama, comecei a sentir uma presença no meu quarto. E um detalhe, eu sempre fui de me borrar de medo de ver algum espírito, mesmo sendo médium e incorporando entidades para dar consulta. Incoerente, né? Eu sei, mas mesmo assim eu tinha medo. Fechei os olhos e comecei a falar. Eu não quero ver, mas através do meu terceiro olho, eu vi uma figura muito alta, esbelta, com terno preto, camisa preta, gravata preta, uma cartola com a aba na frente do rosto e uma bengala, na qual apoiava ambas as mãos. Ao ver essa imagem, instantaneamente eu apaguei e dormi. Na manhã seguinte, levantei, tomei café e em seguida o telefone tocou. Era do hospital. Minha mãe, depois de muito lutar, enfim, tinha descansado. Nem preciso dizer quão difícil foram todos os outros dias que se seguiram. Parece que eu fui chutada do mundo da Disney para a realidade. Sofri, mas amadureci demais. Ana, lembra que aos 13 anos a minha mãe teve uma pneumonia que me desesperou? O mal-estar que ela teve em casa no domingo foi devido a uma pneumonia. E hoje sei que a raridade da metástase no caso dela foi por questões kármicas. Ela cumpriu com o que precisava de forma muito destemida, e isso me enche de orgulho. Um mês depois, andando pelo Instagram, uma página postou sobre Exu Tiriri, que estaria ligado à vidência, que seria portador de notícias. Então fui pesquisar imagens do Exu Tiriri e pasme, Ana, foi a entidade que eu vi no meu quarto, na véspera do falecimento da minha mãe. Algum tempo depois, após um evangelho no lar, senti de fazer uma oração àqueles que desencarnaram, em nome da minha mãe. Ana, antes mesmo de terminar a oração, eu senti nitidamente um abraço tão caloroso, como se a minha mãe me envolvesse de lado em seus braços. Eu chorava copiosamente. Ao mesmo tempo que estava triste, aquilo me deu um conforto inacreditável. Tive outras experiências de interação com ela após a sua partida, mas fica para um outro dia, pois o relato já está enorme. De qualquer forma, este relato é para que todos saibam que, independente da morte do corpo físico, o espírito segue vivo e o amor que nos conecta permite que sintamos aqueles que já partiram. Só precisamos nos concentrar para que consigamos senti-los. Eles estão apenas em outra vibração, olhando por nós e cuidando de nós. E este foi o meu relato. Tem um outro de um baita maledito para servir como alerta, mas é muito extenso, então vai ficar para uma próxima. Um beijo em todos os assombrados e principalmente na Ana, Matheus e nos babies. Que Deus os proteja e abençoe sempre. Um beijo para você, muito obrigada. E aproveito aqui para reforçar também a importância da prevenção do câncer de mama, tá?
façam exames sempre que possível, assim, né? Mas estar regular ali com os exames é muito importante. Mesmo assim, ainda acontece, mas quanto antes se descobrir, é melhor, né? E no caso dela, que ela disse que era um karma, é isso? Por isso que foi algo tão raro de acontecer, né? Por questões kármicas, e aí já é uma outra história, acredito, né? Que né, poderia ser contada. Mas que coisa, né? Ai, meu Deus, emocionante, muito interessante também todas essas questões aqui colocadas. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Se alguém tem uma história parecida, conta pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau.